Mais ferro que espinafre. Em uma planta selvagem você já ouviu falar que o espinafre é rico em ferro? Pois é, muita gente cresceu ouvindo isso, principalmente por causa do Popeye, aquele marinheiro forte que comia espinafre e ficava cheio de energia. Mas sabia que existe uma planta selvagem que tem muito mais ferro do que o espinafre? E o melhor, ela cresce fácil, sem precisar de cuidados especiais, e pode até estar no quintal da sua casa ou em terrenos baldios por aí. Neste texto, vamos falar sobre essa planta, explicar por que ela é tão boa, como você pode reconhecê-la e de que jeito pode usá-la no dia a dia. Não precisa ser nenhum especialista em plantas ou nutrição para entender. Vamos direto ao ponto, com exemplos simples e sem complicação. O que é essa planta selvagem? A planta que estamos falando é a urtiga, ou urtiga dioica, para quem gosta do nome científico. Ela é comum em várias partes do Brasil e do mundo, especialmente em lugares úmidos, como beiras de rios, terrenos abandonados ou até mesmo em hortas. Muitas pessoas a veem como uma erva daninha, porque cresce rápido e sem ser plantada. Mas, na verdade, ela é um superalimento escondido na natureza. A urtiga tem folhas verdes, um pouco ásperas, com bordas serrilhadas, como se fossem dentes de serra, e pequenos pelos que, se você encostar, podem causar uma leve coceira ou ardência. Por isso, muita gente não gosta dela. Mas esses pelos são justamente uma pista de que ela é poderosa. Eles contêm substâncias que ajudam a proteger a planta e, de quebra, fazem bem para a nossa saúde. Por que ela tem mais ferro que o espinafre? Vamos aos números, mas de um jeito fácil. Imagine que você está comparando duas panelas com feijão, espinafre cozido, em 100 gramas, mais ou menos uma xícara cheia, tem cerca de 2,7 mg de ferro. Urtiga cozida, na mesma quantidade, pode ter até 4 mg de ferro, quase o dobro. Para você ter uma ideia, um adulto precisa de cerca de 8 a 18 mg de ferro por dia, dependendo da idade e do sexo. Então, comer uma porção de urtiga já ajuda bastante a chegar nessa meta. Mas não é só ferro. A urtiga também tem cálcio, mais que o leite, por incrível que pareça, vitamina C, que ajuda o corpo a absorver o ferro, proteínas, sim, plantas também têm outras vitaminas, como A e K. É como se a natureza tivesse colocado um monte de nutrientes importantes em uma única plantinha. Como reconhecer a urtiga? Se você quiser experimentar, precisa saber como identificá-la. A urtiga tem algumas características fáceis de lembrar. 1. Folhas. São verdes, em formato de coração ou oval, com bordas cheias de dentes, como uma serra pequena. Elas crescem em pares, uma de cada lado do caule. 2. Caule. É quadrado, sim, como um lápis de 4 lados, e tem pelos fininhos. 3. Altura. Pode crescer até 1,5 metros, mas geralmente fica entre 30 centímetros e 1 metro. 4. Flores. São pequenas, verdes ou amareladas, e crescem em cachos. 5. Toque. Se você encostar nela sem luva, vai sentir uma leve ardência ou coceira, por causa dos pelos. Não é perigoso, mas pode incomodar um pouco. Dica importante: nunca confunda a urtiga com outras plantas que parecem, mas não são comestíveis. Se tiver dúvida, pergunte para alguém que entende de plantas ou leve uma foto para um horticultor. Melhor prevenir do que arriscar. Como usar a urtiga no dia a dia? Agora, a parte prática. Como comer ou usar essa planta? A urtiga não é como uma alface, que você lava e come crua. Por causa dos pelos que causam ardência, ela precisa ser cozida ou seca antes de ser consumida. Mas não se preocupe, é mais fácil do que parece. Um chá de urtiga. Um jeito simples de aproveitar os benefícios é fazendo chá. Você vai precisar de folhas frescas ou secas de urtiga, água fervente. Como fazer? 1. Lave bem as folhas, se forem frescas. 2. Coloque 1 colher de sopa de folhas em uma xícara. 3. Despeje água fervente por cima. 4. Tampe e deixe descansar por 5 a 10 minutos. 5. Coe e beba. O chá não tem gosto forte, é parecido com chá de ervas comuns. Você pode tomar 1 ou 2 xícaras por dia. Ele ajuda a combater a anemia, por causa do ferro, fortalece os ossos, por causa do cálcio,
e até alivia dores nas articulações. 2. Urtiga cozida, como espinafre. Se você gosta de espinafre, vai gostar de urtiga cozida. O preparo é quase igual. 1. Lave bem as folhas. 2. Ferva a água em uma panela. 3. Coloque as folhas e deixe cozinhar por 2 a 3 minutos. Isso tira a ardência. 4. Escorra a água e use as folhas em receitas. Você pode refogar com alho e azeite, colocar em sopas, omeletes ou até fazer um purê. O sabor é suave, parecido com o do espinafre, mas um pouco mais terroso. 3. Suco verde com urtiga. Se você já faz suco verde com couve ou espinafre, pode adicionar urtiga. Basta. 1. Cozinhar as folhas por 2 minutos. 2. Escorrer e bater no liquidificador com água, limão e outras frutas, como maçã ou abacaxi. 3. Coar e beber. O suco fica nutritivo e refrescante. 4. Urtiga seca para tempero. Você também pode secar as folhas e usar como tempero. É só 1. Colher as folhas e lavá-las. 2. Deixar secar ao sol ou em um local arejado por alguns dias, até ficarem crocantes. 3. Triturar em um pilão ou liquidificador até virar um pó. 4. Guardar em um pote e usar para temperar arroz, feijão, sopas ou até saladas. Cuidados ao usar urtiga. Apesar de ser uma planta segura e cheia de benefícios, alguns cuidados são importantes. 1. Não coma crua. Os pelos causam ardência e podem irritar a boca e o estômago. 2. Cozinhe sempre. 2 a 3 minutos de fervura são suficientes para tirar a ardência. 3. Evite em excesso. Tudo em excesso faz mal. Tome chá ou coma urtiga com moderação. 4. Grávidas e pessoas com pressão alta devem evitar ou consultar um médico antes de consumir, porque a urtiga pode ter efeitos diuréticos, faz urinar mais. 5. Alergias. Se você é alérgico a plantas da mesma família, como a menta ou o manjericão, pode ter reação à urtiga. Faça um teste. Cozinhe uma folhinha, prove um pouquinho e veja se sente algo estranho. Onde encontrar urtiga? Se você mora em cidade grande, pode ser difícil achar urtiga crescendo naturalmente. Mas em áreas rurais, sítios ou até em hortas comunitárias, é mais fácil. Algumas dicas: feiras livres, às vezes, vendedores de ervas medicinais têm urtiga seca. Lojas de produtos naturais vendem urtiga em cápsulas, chás ou folhas secas. Cultivo em casa. Se você tem um quintal ou vaso grande, pode plantar urtiga. Ela gosta de solo úmido e sol moderado. Por que vale a pena experimentar? Vamos resumir os motivos para você dar uma chance à urtiga. 1. É grátis ou barata, cresce sozinha, sem precisar de adubo ou cuidados especiais. 2. É mais nutritiva que muitos alimentos, tem ferro, cálcio, vitaminas e proteínas em quantidades altas. 3. Ajuda na saúde, combate anemia, fortalece ossos, melhora a imunidade e até alivia dores. 4. É versátil, pode ser usado em chás, comidas, sucos e temperos. 5. É sustentável. Aproveitar plantas selvagens é uma forma de comer alimentos locais e reduzir o desperdício. Resumo final. Urtiga, a planta que você não conhecia, mas deveria. Imagine que você está em um supermercado e vê 2 produtos na prateleira. Um tem ferro, cálcio e vitaminas, mas custa caro e precisa ser plantado com cuidado. O outro tem mais nutrientes ainda, cresce sozinho na natureza, é de graça e pode ser usado de várias formas. Qual você escolheria? A urtiga é o segundo produto. Ela é como um superalimento selvagem, que muita gente ignora, mas que pode fazer uma grande diferença na saúde. Se você nunca experimentou, comece com algo simples, como um chá ou uma sopa. Com o tempo, pode ir testando outras receitas. E o melhor, você não precisa ser nenhum chefe ou especialista em plantas. Basta cozinhar as folhas e aproveitar. Então, da próxima vez que vir uma urtiga crescendo por aí, em vez de arrancar e jogar fora, pense: isso aqui tem mais ferro que espinafre e pode me ajudar a ficar mais saudável. Quem sabe você não descobre um novo hábito que faz bem para o corpo e para o bolso. A urtiga é uma daquelas plantas que muita gente conhece, mas poucos sabem o quanto ela é útil. Ela cresce em terrenos baldios, beiras de estrada, quintais e até em vasos abandonados. O legal é que, ao contrário de outros alimentos ricos em nutrientes, você não precisa gastar nada para tê-la.
Basta colher com cuidado, porque, sim, ela arde se tocar na pele, e pronto, tem um ingrediente poderoso na mão. E não é só ferro que ela oferece. A urtiga também tem cálcio, magnésio, vitamina C e até proteína. Isso significa que ela pode ajudar a fortalecer os ossos, melhorar a imunidade, dar mais energia e até deixar o cabelo e a pele mais saudáveis. Imagine só, uma planta que muita gente considera mato pode fazer mais pelo seu corpo do que vários suplementos caros que a gente vê por aí. Agora, você deve estar pensando, mas como eu uso isso no dia a dia? É mais fácil do que parece. Vamos dar alguns exemplos práticos. Se você gosta de sopas, pode adicionar folhas de urtiga no lugar do espinafre. Elas ficam macias quando cozidas e dão um sabor levemente terroso, parecido com o de outras verduras. Uma sopa de urtiga com batata, cebola e um pouco de alho é simples, barata e cheia de nutrientes. Outra opção é o chá. Basta ferver água, colocar algumas folhas frescas ou secas e deixar em infusão por uns 5 minutos. O gosto é suave, um pouco parecido com o de ervas como a hortelã. Se quiser, pode adoçar com mel ou tomar puro. Esse chá é ótimo para ajudar na digestão e até para aliviar dores de garganta. Se você curte receitas mais elaboradas, pode fazer um pesto de urtiga. É só bater as folhas cozidas com alho, nozes ou castanhas, azeite e um pouco de queijo, ou levedura nutricional, se preferir uma versão vegana. Fica delicioso em massas, torradas ou até para temperar saladas. E não para por aí. As folhas também podem ser refogadas como se fossem couve ou espinafre. Basta lavá-las bem, picar e colocar na frigideira com um fio de óleo e temperos. Em poucos minutos, você tem um acompanhamento nutritivo para o arroz, feijão ou até ovos. O mais legal é que, além de fazer bem, a urtiga pode ser uma aliada para quem quer economizar. Em vez de gastar dinheiro com verduras caras no mercado, você pode colher a sua própria, desde que tenha certeza de que o local não foi contaminado com agrotóxicos ou poluição. Uma dica é procurar urtigas em áreas mais afastadas de cidades ou em hortas orgânicas. Claro, é sempre bom tomar alguns cuidados. Primeiro, use luvas na hora de colher para não se queimar. Depois, lave bem as folhas antes de usar. E, se for a primeira vez, comece com pequenas quantidades para ver como seu corpo reage. A urtiga é um exemplo perfeito de como a natureza oferece soluções simples e eficazes para a nossa saúde. Em vez de depender só do que está nas prateleiras dos supermercados, vale a pena olhar ao redor e descobrir o que mais pode ser útil. Quem sabe você não encontra outras plantas incríveis por aí, esperando para serem usadas. Então, da próxima vez que vir uma urtiga, não a veja como um incômodo. Pense nela como um presente da natureza, fácil de achar, cheia de benefícios e pronta para fazer parte da sua rotina. Experimente, teste receitas e veja como algo tão simples pode fazer uma grande diferença no seu dia a dia. E não é só a urtiga que esconde esses tesouros. A natureza está cheia de plantas que muita gente ignora, mas que podem ser verdadeiros remédios caseiros ou até ingredientes deliciosos. Por exemplo, o dente de leão, aquela erva daninha que cresce no quintal, tem folhas ricas em vitaminas e pode ser usado em saladas ou chás. Já a serralha, que muita gente arranca do jardim, é uma verdura saborosa e cheia de nutrientes, parecida com o espinafre. O legal é que essas plantas costumam ser mais fortes e resistentes do que as que compramos no mercado. Elas não precisam de adubo químico, agrotóxicos ou cuidados especiais para crescer. Basta um pouco de sol, água e terra para que elas se desenvolvam sozinhas. Isso significa que, além de serem saudáveis, são uma opção mais natural e barata, ou até de graça. Claro, é sempre bom ter cuidado. Nem toda planta é comestível, e algumas podem ser tóxicas. Por isso, antes de sair colhendo qualquer coisa, é importante ter certeza do que está pegando. Uma dica é começar com plantas que você já conhece, como a urtiga, o dente de leão ou a hortelã, que são fáceis de identificar. Se tiver dúvida, pergunte para alguém que entende do assunto ou procure fotos na internet para comparar. Outra vantagem de usar essas plantas é que você acaba criando uma conexão maior com o lugar onde vive.
Em vez de só passar pelo quintal ou pelo parque, você começa a observar as plantas, a entender como elas crescem e até a respeitar mais a natureza. Quem sabe você não descobre que tem um pé de boldo no fundo do quintal, que ajuda na digestão, ou uma touceira de capim-limão, ótimo para chás calmantes. E não precisa ser nada complicado. Uma receita simples, como um chá de urtiga com limão, já pode trazer benefícios. Ou então, uma salada com folhas de serralha e dente de leão, temperada com azeite e sal. O importante é experimentar aos poucos e ver o que funciona para você. Muitas vezes, as soluções mais simples são as melhores. Então, da próxima vez que estiver ao ar livre, dê uma olhada ao redor. Quem sabe você não encontra uma planta que vai mudar a sua alimentação ou até melhorar sua saúde. A natureza está aí, cheia de surpresas, esperando para ser explorada. E o melhor de tudo, de graça, sem embalagens e sem precisar ir longe para achar. Basta abrir os olhos e começar a experimentar. E não é só sobre comida. Muitas dessas plantas também podem ser usadas de outras formas no dia a dia. Por exemplo, o boldo, que muita gente já conhece por ajudar o fígado, também serve para fazer um sabão caseiro que limpa bem e ainda deixa um cheirinho fresco. Ou a babosa, aquela planta que muita gente tem em casa, que além de hidratar a pele, pode ser usada para acalmar queimaduras de sol ou picadas de inseto. Outra coisa legal é que essas plantas costumam ser resistentes. Elas crescem mesmo em terrenos difíceis, sem precisar de muito cuidado. É como se a natureza já tivesse pensado em tudo, se você esquecer de regar, elas sobrevivem. Se o solo não for dos melhores, elas se adaptam. Isso é ótimo para quem quer começar uma horta pequena, mas não tem tempo ou experiência. E tem mais, ao usar plantas que nascem perto de você, você também está ajudando o meio ambiente. Pensa só, se todo mundo colhesse um pouco do que já existe ao redor, em vez de comprar tudo embalado no mercado, a quantidade de lixo seria bem menor. Menos plástico, menos transporte, menos poluição. É um jeito simples de fazer a sua parte. Claro, é sempre bom ter cuidado. Nem toda planta é comestível, e algumas podem até ser perigosas. Por isso, o ideal é começar com as que você já conhece ou pedir ajuda para alguém que entende do assunto. Um vizinho mais velho, um livro simples sobre plantas da região ou até mesmo um aplicativo de identificação podem ser ótimos aliados. O importante é não sair experimentando tudo sem saber. Outra dica é observar como os animais interagem com as plantas. Se você ver passarinhos comendo os frutos de uma árvore ou formigas carregando folhas, é sinal de que aquela planta pode ser interessante. A natureza tem seus próprios sinais, e às vezes basta prestar atenção para aprender. E não precisa ser nada grandioso. Você pode começar com uma plantinha só, como a hortelã, que cresce fácil em vasos e serve para temperar pratos ou fazer chás. Ou então, colher um punhado de folhas de tanchagem, que muita gente usa para fazer compressas em machucados. O legal é ir descobrindo aos poucos, sem pressa. No fim das contas, usar plantas selvagens é como resgatar um conhecimento antigo, da época em que as pessoas dependiam mais da terra para viver. Hoje, com tudo tão industrializado, a gente acaba esquecendo que dá para resolver muita coisa com o que está ao nosso redor. E o melhor é que, além de ser prático, ainda nos conecta com a natureza de um jeito especial. Então, que tal dar uma chance? Na próxima caminhada, no parque ou até mesmo no caminho para o trabalho, fique de olho nas plantinhas pelo chão. Pode ser que você encontre um novo tempero, um remédio natural ou até uma nova paixão. A natureza está sempre nos surpreendendo, basta estar disposto a olhar. E não precisa ser nenhum especialista para começar. Muitas dessas plantas são fáceis de reconhecer, como a dente de leão, aquela com flores amarelas que todo mundo já viu em terrenos baldios. As folhas dela são ótimas em saladas, cheias de vitaminas, e as raízes podem ser torradas para fazer um café natural, sem cafeína. Outro exemplo é a serralha, que muita gente confunde com o mato, mas suas folhas são saborosas e podem ser refogadas como espinafre. O mais legal é que, ao prestar atenção nessas plantas, a gente começa a perceber como a natureza é generosa. Até mesmo em cidades grandes, onde parece que só tem concreto, dá para encontrar essas maravilhas.
Uma calçada rachada, um canteiro esquecido, um quintal abandonado. Em qualquer cantinho, a vida brota. E o melhor, de graça, sem precisar comprar nada. Claro, é sempre bom ter cuidado. Nem toda planta é comestível, e algumas podem ser tóxicas. Por isso, o ideal é começar com as mais conhecidas, como as que já mencionamos, ou pedir ajuda para alguém que entenda do assunto. Existem livros simples e até grupos na internet onde as pessoas compartilham dicas e fotos para identificar as plantas certas. Com o tempo, você vai ganhando confiança e aprendendo a diferenciar o que é seguro do que não é. Outra coisa bacana é que, ao usar essas plantas, a gente acaba reduzindo o desperdício. Quantas vezes você já jogou fora um maço de salsinha ou coentro porque não usou tudo? Com as plantas selvagens, isso não acontece. Você colhe só o que precisa, na hora que precisa, e o resto continua crescendo. É uma forma de viver de um jeito mais sustentável, sem gastar muito e sem prejudicar o meio ambiente. E não pense que é só para quem mora no campo ou tem um quintal enorme. Mesmo quem vive em apartamento pode cultivar algumas dessas plantas em vasinhos. A hortelã, por exemplo, cresce fácil em qualquer cantinho com sol. A babosa, que muita gente usa para tratar queimaduras, também não precisa de muito espaço. Basta um vaso na janela e pronto, você tem um remédio natural sempre à mão. No começo, pode parecer estranho sair catando folhas por aí, mas com o tempo a gente se acostuma. É como aprender a cozinhar, no início, tudo parece complicado, mas depois vira rotina. E o mais legal é que cada descoberta traz uma sensação de conquista. Quando você experimenta uma receita nova com uma planta que colheu, ou quando vê uma ferida cicatrizar mais rápido com uma compressa natural, é como se a natureza estivesse dizendo: viu? Eu sempre tive a solução. Então, da próxima vez que estiver andando por aí, olhe com mais atenção. Pode ser que aquele mato que você sempre ignorou seja, na verdade, um superalimento ou um remédio esperando para ser usado. A natureza não cobra entrada, não tem horário de funcionamento e está sempre de braços abertos. Basta a gente estar disposto a explorar. E quem sabe, no fim das contas, você não descobre que a melhor farmácia e o melhor mercado estão logo ali, na esquina, crescendo sem pressa e sem pedir nada em troca.